E aí, meus amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem e muito bem-vindos à nossa seguinte aula. Bem, a gente trouxe aqui uma reflexão. Houve um debate no nosso grupo e nós temos um problema em que muitos angolanos, né, têm o problema de falar o seguinte: quem usa framework ou bibliotecas, né, libs, é um fraco, é um programador fraco. Não estou a fazer aqui esse vídeo porque estou contra ti que pensa isso, ou que estou a defender quem usa isso. Não vou usar slides nem nada, vai ser só uma conversa de poucos minutos. E eu quero daqui deixar minha opinião do que eu penso sobre isso, certo? Boas. Então vamos lá pensar, meus amigos. A gente é programador ou quer ser programador. Eu também tinha essa visão, né? Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, em que eu pensava que um programador que usa framework ou biblioteca simplesmente é um preguiçoso que está a buscar um atalho para resolver um problema que ele poderia pensar. E eu achava que essas pessoas que usam framework ou libs têm pouca lógica de programação ou são programadores fracos, né? Dizendo isso. Eu também tinha, mas eu acabei tendo um outro tipo de entendimento consoante o tempo. É que você, quando vira um programador profissional, tens que saber o momento em que estás a aprender as coisas ou os teus projetos pessoais e o momento em que tens que entregar algo com o cliente que te pagou, ok? Ou fazer um projeto sem que você invente as rodas. Quero falar o quê? Eu condeno pessoas que utilizam Bootstrap sem menos saber CSS ou JavaScript. Não, JavaScript não, né? HTML e CSS. É mais CSS. Eu condeno pessoas que utilizam React.js sem saber JavaScript. Eu condeno pessoas que usam Laravel, Coordinator, sem saber PHP. Não faz sentido. Pessoas que usam pandas e não sabem utilizar ou não são bons programadores de Python. Não faz sentido. Isso sim eu concordo com essas pessoas que dizem que são fracos. Porque você não pode utilizar ou não pode se atrever a utilizar um framework sem saber a sua base, a sua fonte. Porque mesmo que você seja um bom programador só com framework, amanhã precisarás fazer uma personalização nisso e pode te custar muito tempo. O Bootstrap, por exemplo, quando a gente cria um botão, a gente tem as classes dos botões e tem as cores desses botões. E ele já vem cores definidas, né, ou pré-definidas. Imagina, tu queres colocar uma cor que não esteja naquele grupo de cores de background dos botões. Se você não sabe de CSS, para pelo menos ir nesse ficheiro, caso você não utilize a CDN do Bootstrap, né? Ir nesse ficheiro ou ir na tag mesmo e mudar a cor, então você não está a fazer nada. Está a usar um framework que você não sabe para que serve, qual é a sua base. Isso sim, eu condeno esse tipo de pessoa. Quando também tu estás a aprender as tecnologias, ou estás a aprender programação, não aprenda com framework, não faça isso. Tu estás a aprender o HTML, tudo bem, o CSS, faça mesmo na raiz. É mais fácil você escrever as coisas e ficar com que o teu subconsciente comece a gravar as instruções do que você vai no Develop Bootstrap, vês como é que faz a instalação, colocas as classes sem saber como é que está a ser posicionado. Por exemplo, o Bootstrap ele tem classes de call, de row, ok? Que você poderia aprender antes com display block, com display flow, por exemplo, display flexbox, com display grid, como posicionar, fazer container. Isso tudo tu tens que saber primeiro a fazer na mão. Podes não saber tudo sobre o CSS, mas as coisas básicas tu tens que saber. Então, essa é essa visão que eu tenho de usar framework, ok? É isso. Eu utilizo a biblioteca React.js, mas eu não comecei a utilizar React.js sem primeiro saber usar o JavaScript. E eu, antes de usar o React.js,
eu usava muito, mas muito o jQuery, ok? Ou jQuery. Eu usava muito isso. Mas com tanto tempo fui conhecendo outras pessoas e eu vi React e fui saber o que é. A princípio eu tinha mesmo uma repulsa. Ah, não é assim. Às vezes mesmo também é só medo das pessoas saberem ou quererem utilizar algo novo. Eu, por exemplo, não sou preso em linguagem de programação, ok? Se tiver um projeto que eu tenho que saber Ruby, então vou aprender Ruby, depois vou nesse projeto e assim sucessivamente. Então essa aqui é a minha visão sobre usar framework e libs, ok? Não te torna um programador fraco, vai depender do contexto e de quem você está a utilizar. Se você é um programador já expert, um senior, estás a usar framework, acho que isso não faz mal. Mesmo que seja um expert, mas estás a aprender uma linguagem nova e tem o framework, primeiro aprenda o básico, o cru dessa linguagem, depois o framework. Ok, é assim que eu comecei a trabalhar com Ruby. Então, primeiro o Ruby cru, depois um on Rails. É basicamente isso. Primeiro Node.js, depois Express. Basicamente isso, certo, pessoal? Essa é a minha visão. Então, se espelharam nessa minha ideia ou não, podem dizer alguma coisa no comentário e que a gente vai debater mais sobre isso e fazer com que as pessoas abram os olhos e tiram esse tabu da cabeça, ok? É uma coisa mesmo muito que a gente tem que começar a tirar isso da cabeça. Usar frameworks e biblioteca não é errado nenhum. Depende do contexto de quem você é. Muito obrigado pela assistência, se caso chegou até aqui. E tchau, tchau.